Sexto ano, tudo bem? Olha, sou professor Júnior, sou professor de matemática daqui da rede municipal e vou fazer um vídeo para vocês sobre expressões numéricas. Espero que gostem. Um abraço. Primeiramente, vamos começar entendendo o que é uma expressão numérica. Vejam só, a definição é que expressão numérica é um conjunto de números que realiza operações entre si. Você pode pensar, por exemplo, se você pegar números aleatórios, 3, 7 e 5. Eles têm que realizar operações entre si, por exemplo, 3 mais 7 vezes 5, que vai ser igual ao resultado. Então, é um conjunto de números que sofrem operações. E o que seria um caso de que não é uma expressão numérica? É o caso em que envolve, por exemplo, variáveis e incógnitas. São as letrinhas que aparecem, o x, o y. Então, se eu tenho 3 mais x igual a 10, então aí não é uma expressão numérica. Esse x transforma ela numa expressão algébrica. Só para você ter uma noção do que não é uma expressão numérica. Bem, aqui no quadro nós temos um exemplo, que é esse aqui, ó. 3 mais 7 menos 2 é igual a 8. Isso é um exemplo de uma expressão numérica. Uma expressão numérica que a maioria das pessoas consegue resolver. Ela faz 3 mais 7, 10, menos 2, 8. Fácil de resolver. Só que existem outras expressões numéricas. Aqui abaixo tem um caso que é um caso particular para a gente analisar, certo? Vejam só, tem 2 mais 3 vezes 4 igual a 20. Ou seja, 2 mais 3 é 5, vezes 4, 20. Se eu fizer primeira multiplicação, acontece o seguinte, ó. 2 mais 3 vezes 4 é 12. 2 mais 12, 14. Aí você fica com o seguinte resultado. A mesma expressão gerou dois resultados. A gente sabe que isso não acontece na matemática. Por que aconteceu aí? Porque em uma delas a gente fez um procedimento errado na hora de resolver uma expressão numérica. Para resolver uma expressão numérica, a gente tem que estar atento à ordem correta de resolver cada operação que aparece nela. Observem, sobre as ordens das operações é o seguinte. Quando você olha a sua expressão, você vai resolver primeiro multiplicações e divisões. A que aparecer primeiro, você resolve ela da esquerda indo para a direita. Então, quando for aparecendo as primeiras multiplicações e divisões, a que aparecer primeiro você vai resolvendo. E depois você resolve já que você vai ter resolvido as multiplicações e divisões, aí você vai partir para resolver adições e subtrações, as que aparecerem primeiro também da esquerda para a direita. Então, olhando aqui embaixo nosso exemplo, em que dava dois resultados diferentes, é porque em um a gente não obedeceu a ordem de resolver a expressão. Então, uma delas está errada, que é esse primeiro caso. Por que não foi respeitada a ordem? Veja só, por que deu 20? Porque 2 mais 3 é 5, vezes 4, 20. Então, a gente resolve primeiro uma adição, mas a lei pede que a gente resolva primeiro multiplicações e divisões. Então, aí a gente já observa que esse exemplo daqui deu um valor 20, mas foi feito de forma errada. E o de baixo? Nós fizemos 3 vezes 4, dá 12, mais 2 deu 14. Então, a gente fez da forma correta. Resolvemos primeiro multiplicações, nesse caso não tem divisões, e depois resolvemos, no caso, a adição, já que nesse caso não tem subtração também. Agora, tenham atenção nessa parte. Vejam só. Nas expressões numéricas, às vezes é necessário utilizar outros símbolos, que no caso são, esse aqui são os parênteses, meio arredondados, esse aqui são os colchetes, vamos dizer assim, meio quadrados, e essas aqui são as chaves, essas mais desenhadas. Quando a gente vai solucionar expressões que possuem parênteses, colchetes e chaves, a gente tem uma ordem de resolução. Primeiro, sempre se resolve o que está dentro do parênteses. Depois, o que está dentro dos colchetes. E depois, por último, o que está dentro das chaves.
Por que se utilizam esses outros símbolos? É porque em determinadas expressões você precisa, por exemplo, em que a pessoa some primeiro e multiplique depois. Então, se ela colocar a soma dentro de um parênteses, vai obrigar você a resolver a soma primeiro. E se não houvesse esses símbolos, você sempre resolveria primeiro as multiplicações. Então, esse símbolo serve para dar condições na hora de você resolver sua expressão. Aí, só reforçando. Quando aparecer esses símbolos, lembre o nome deles, parênteses, colchetes e chaves. E resolva primeiro o que tiver no parênteses. Depois vai resolver o que está dentro do colchete. E por último, o que aparece dentro das chaves. E sempre, por exemplo, se no parênteses dentro dele você vê duas operações, uma de multiplicação e uma de subtração, você tem que lembrar que ali dentro você tem que resolver a multiplicação primeiro. Isso permanece. A ordem das operações permanece. Vamos ver um exemplo aqui utilizando esses símbolos e a nossa ordem de resolução da expressão numérica. Observem, temos aqui um exemplo. Esse primeiro exemplo tem uma expressão que tem operações, tem números e tem os sinais dos parênteses. Então, vamos ver a resolução, certo? Primeiro passo, você sabe que, como tem parênteses, eles têm preferência, devem ser resolvidos primeiro. Então, quando você olha aqui, essa parte, tudo aqui que está dentro do parênteses vai ser resolvido primeiro. O que está dentro do parênteses? 3 vezes 2, menos 4. O que está fora a gente vai resolver em outra etapa. Então, já vou copiar aqui aquilo que a gente não vai resolver agora. A gente vai resolver isso e encontrar algum resultado. Bem, aqui dentro do parênteses a gente observa que tem uma operação de multiplicação e uma de subtração. E a gente já sabe que na ordem das operações a multiplicação vem primeiro. Então, ela tem a preferência aqui, 3 vezes 2, 6. Vai ficar 6. E agora vem o resto, menos 4. Fazendo bem, passo a passo, certo? Pronto. Você resolveu a multiplicação de 3 vezes 2 e apareceu um 6 aqui. Olhando aqui agora, continuamos com o nosso parênteses. Não terminando de resolver ele ainda. Então, o que não está nele vai ser repetido de novo. E 6 menos 4, agora você tem uma operação, né? Subtração, vamos resolver ela. 6 menos 4, 2. Agora não temos mais o parênteses, a gente terminou de resolver ele. E só tem uma operação, vamos resolver ela. 8 mais 2, para finalizar, 10. Agora observem esse segundo exemplo. Temos uma expressão um pouco maior e ela possui parênteses. Então, vamos resolver eles primeiro, certo? Então, nós temos aqui 3 vezes 10 menos 1, menos 20 dividido por 2 mais 9. Então, resolvendo os parênteses, vamos resolver primeiro esse aqui. Como o 3 está fora dos parênteses, vamos escrevê-lo. Só uma observação, já que esse vídeo está destinado ao sexto ano, é que eu acredito que nas aulas que a gente teve antes de iniciar essa pandemia, que vocês já viram que a partir do sexto ano não utilizaremos mais o x como multiplicação, em sim esse pontinho. E isso eu expliquei em algumas turmas que eu leciono, é porque quando vocês começarem a ver equações, expressões algébricas, vocês vão começar a ver muito x. Então não faria sentido eu fazer tipo 3 vezes x. Se eu usar esse vezes aqui, ia ficar assim. Ia ficar confuso. Então por isso que não se usa, a partir do sexto ano, não se usa mais o x como multiplicação e sim esse ponto. Então se você não viu, agora você já fica sabendo, certo? Então temos aqui 3 vezes, vamos repetir, e vamos resolver o que está dentro do parênteses. Dentro só temos 10 menos 1. Então vai ficar 9. Aí, está fora dos parênteses, vou reescrever. Aí temos, dentro do segundo parênteses, 20 dividido por 2 mais 9.
temos uma divisão e uma adição. Então, temos que resolver primeiro quem? Multiplicações e divisões. Então, divisão também está digamos assim, na preferência. Então, resolvendo primeiro, vai ficar 20 dividido por 2, que é igual a 10. Vou fechar aqui, ó. 10 mais 9. Continuando, agora nós temos que finalizar e resolver esse parênteses aqui. Vai ficar 3 vezes 9 menos 10 mais 9, 19. Pronto. Acabaram-se os parênteses. Agora nós temos duas operações, multiplicação e subtração. Vocês já sabem que a preferência é a multiplicação. E 3 vezes 9 dá 27. Menos 19. 27, né? 27 menos 19, que é 8. E assim está resolvido. Para finalizar, eu trago aqui um desafio, certo? Então, tem aqui um problema para vocês resolverem utilizando expressões numéricas. O problema é o seguinte: ó, o José tem uma quitandaria, ele vai receber 10 caixas de frutas, certo? Cada caixa possui 4 maçãs e 6 laranjas. Primeira questão é: como é que eu escrevo essa expressão numérica da forma correta? E quantas frutas ele comprou, certo? Vamos pensar um pouco nisso, tentem resolver e vejam se escrevam sua expressão e resolvam. Como vocês conseguem descobrir quantas frutas ele comprou facilmente, você sabe se escreveu a expressão da forma certa ou de uma forma errada. Lembrem de usar as operações e nesse caso aqui talvez precise utilizar o parênteses. Boa sorte, um abraço e até uma próxima aula.